Oi pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar falando dos componentes dos circuitos elétricos. Agora nós vamos estar trabalhando com eletropneumática. Os controles vão passar a ser por componentes elétricos. Em circuitos eletropneumáticos, agora passamos a ter dois circuitos distintos, chamados de circuito pneumático e circuito elétrico. Os dois circuitos, apesar de distintos, eles não funcionam independentemente e o circuito pneumático é sempre comandado pelo circuito elétrico. Os componentes elétricos utilizados nos circuitos são distribuídos em três categorias: os elementos de entrada de sinais, os elementos de processamento de sinais e os elementos de saída de sinais. Nessa primeira parte dessa videoaula, nós vamos estar vendo somente os elementos de entrada de sinais, deixando os elementos de processamento e saída para uma segunda etapa. Então, os componentes de entrada são aqueles que emitem informações ao circuito por meio de uma ação muscular, mecânica, elétrica, eletrônica ou combinação entre elas. Entre os elementos de entrada de sinais, nós podemos citar as botoeiras, as chaves fins de curso, sensores de proximidade, pressostato, entre outros. As botoeiras. Então, as botoeiras elas são chaves elétricas acionadas manualmente, que apresentam geralmente um contato aberto, ou fechado, ou uma combinação de ambos. De acordo com o tipo de sinal a ser enviado ao comando elétrico, as botoeiras são caracterizadas como pulsadoras, ou botão pulsante, ou com trava. As botoeiras pulsadoras invertem seus contatos mediante o acionamento de um botão e, devido à ação de uma mola, elas retornam à posição inicial quando cessa o acionamento. Um botão pulsante, observe que ele tem uma proteção aqui, que você só consegue empurrar com o dedo, enfiando lá para dentro, e quando você tira o dedo, ela retorna à posição inicial. Então, isso aqui, a simbologia dele é um triângulo para a esquerda, indicando que tem uma mola que retorna ao contato após o acionamento. As botoeiras com trava também invertem seus contatos mediante o acionamento de um botão. Entretanto, ao contrário das botoeiras pulsadoras, elas permanecem acionadas e travadas, mesmo depois de cessado o acionamento. Então aqui um exemplo de um botão com trava, a gente gira para o lado, e ele liga, muda os contatos, retorna, ele volta os contatos ao estado original. Então normalmente é simbolizado com um triângulozinho aqui, cortando, dizendo que é com trava. Outro tipo de botoeira com trava muito usada é o botão de emergência, para desligar o circuito de comando elétrico em momentos críticos, e é acionada por um botão do tipo cogumelo. Então esse botão aqui ele lembra um cogumelo, ele é conhecido como botão cogumelo. Simbologia é a mesma, não diferencia, né? Então é um botão com trava. Neste caso aqui a gente deve girar no sentido horário para liberar, e para travar basta empurrar. Então a gente empurra, ele fica travado e muda os contatos. A gente gira no sentido horário, ele volta ao estado natural. Aqui está os componentes que a gente tem dentro do Instituto Federal. Então a gente tem caixas com 3 botões independentes e cada botão com 2 contatos abertos e 2 contatos fechados, para ter uma boa flexibilização na hora de desenvolver circuitos. Aqui nós temos uma caixa com uma botoeira que tem 2 contatos, um aberto e um fechado. Essa é a tipo cogumelo. Chaves fins de curso. As chaves fins de curso, assim como as botoeiras, são comutadores elétricos de entrada de sinais, só que são acionados mecanicamente. Essas chaves são geralmente posicionadas no decorrer do percurso de cabeçotes móveis de máquinas e equipamentos, bem como nas hastes de cilindros hidráulicos e ou pneumáticos. Então são
chamados fins de curso. O acionamento de uma chave fim de curso pode ser efetuado por meio de um rolete mecânico ou de um rolete escamoteável, também conhecido como gatilho. Então aqui nós temos uma chave fim de curso acionada por rolete. Então quando passa, empurra o pino, muda os contatos. Soltou, ele volta e volta os contatos ao estado natural. Aqui temos um outro tipo. Sempre tem que ser atacado no sentido de esticar a haste para não detonar o componente. Então aqui vem. Esse aqui é um tipo comutador. Ele tem um comum e um lado é fechado, o outro lado aberto. Quando ele é acionado, o aberto fecha e o fechado abre. Ao desacionar, ele volta ao estado natural. Aqui é um outro tipo de rolete. Nesse caso aqui, ele não é acionado nos dois sentidos e nesse caso ele também tem dois contatos. Então eu só tenho que saber posicioná-los na hora de acoplá-los aos cilindros. Aqui está uma chave fim de curso acionada por rolete que a gente tem dentro do instituto para colocar nos finais de cursos dos cilindros ou início de curso. Então a gente sempre tem que posicionar de forma que ele ataque no sentido de esticar a haste. Existem, porém, outros tipos de roletes que somente comutam se forem acionados num determinado sentido de direção. São chamados os roletes escamoteáveis, também conhecidos como gatilhos. Os circuitos eletropneumáticos não utilizam gatilhos, porque a sobreposição de sinais é resolvida de maneira eficaz sem a necessidade de mesmo. Então, os gatilhos são usados apenas em pneumática pura. Quando a gente começar a trabalhar com circuito eletropneumático, não mais usaremos gatilhos. Aqui está um gatilho, ele tem uma articulação mecânica, que num sentido ele aciona, no outro sentido ele dobra e não é acionado. Sensores de proximidade. Sensores de proximidade são chaves fins de curso, emissores de sinais, e são posicionados no decorrer também de cabeçotes móveis de máquinas, bem como em hastes de cilindros hidráulicos ou pneumáticos. O acionamento desses sensores não depende de contato físico com as partes móveis dos equipamentos, aumentando em muito a vida útil do sensor, por não possuir peças móveis sujeitas a desgastes mecânicos. Basta apenas que estas partes aproximem-se dos sensores a uma distância que varia de acordo com o tipo de sensor utilizado. Basicamente, os sensores de proximidade possuem dois cabos de alimentação elétrica, sendo um positivo e outro negativo, e um cabo de saída de sinal. Normalmente, esse cabo, quando ele é acionado, normalmente ele põe uma tensão na saída. Estando energizados, ao se aproximar do material a ser detectado, os sensores emitem um sinal de saída que, principalmente a baixa corrente desse sinal, não podem ser utilizados para energizar diretamente bobinas de solenoides ou outros componentes que exigem maior potência. Diante dessa característica, a maior parte dos sensores de proximidade necessitam a utilização de relés auxiliares com o objetivo de amplificar o sinal de saída dos sensores, garantindo a correta aplicação do sinal e a integridade do equipamento. Então, toda vez que usarmos sensores de proximidade, eles devem alimentar uma bobina de um relé e o tato de um relé deve acionar a solenoide ou o motor ou o que for necessário. Dentre os sensores de proximidade, vamos ver alguns. O primeiro deles, o sensor indutivo. Este sensor de proximidade incorpora uma bobina dentro dele que é usada para detectar a presença de um objeto metálico. Esse tipo de sensor ignora a presença de objetos não metálicos. Os sensores de proximidades indutivos são capazes de detectar apenas materiais metálicos, a uma distância que oscila de 0 a 5 milímetros. Aqui 2 milímetros é para garantir, né? Mas normalmente no mercado vai de 0 a 5 até um pouquinho mais. Dependendo também do tamanho do material a ser detectado e das características específicas dos fabricantes.
Qual é o princípio de funcionamento? Então ele tem uma bobina aqui interna, a face sensor, a parte frontal, onde você tem que tentar captar o objeto, né? E o objeto, ao se aproximar aqui, ele vai alterar as características do campo magnético e detectar o material. Então, internamente, existe um circuito oscilador que gera um sinal senoidal. Conforme o material se aproxima, ele altera as características desse campo e diminuindo a amplitude do sinal que está sendo gerado por esse oscilador. E aí ele manda uma tensão normalmente para a saída. Aqui está uma foto de um sensor indutivo. E os sensores indutivos substituem com muitas vantagens as chaves fins de curso. Então, se a gente estiver utilizando material metálico, é recomendada a utilização de um indutivo em vez de chaves fins de curso. Vamos ver algumas aplicações desse circuito. Ele pode ser usado para controle de posição por keimes, então são essas protuberâncias aqui, ele consegue ter uma resposta muito rápida por ser eletrônico, e ele consegue detectar, por exemplo, contar voltas de peças rotativas. É possível contar dentes de uma engrenagem, ele pode contar peças metálicas que vão sendo depositadas passando pelo sensor, ele pode detectar a posição, a altura de níveis de comportas ao passar por um objeto metálico. Então aqui está a simbologia do sensor. Toda vez que aparecer este símbolo, que é um losangolinho com duas barras, significa que é um sensor de proximidade. Se ele for indutivo, vai vir um desenho de uma bobininha e normalmente uma chavinha, dizendo que ele altera o estado quando ele é detectado. Então ele tem 3 cabos, o positivo e o negativo, e o cabo de saída. Esse aqui é o que nós temos dentro do Instituto Federal. Um segundo sensor de proximidade é o sensor capacitivo. A detecção de peças não metálicas é feita pela característica natural do capacitor de alterar os seus parâmetros na proximidade de peças isolantes. A detecção é feita pela peça que se aproxima do sensor. O sensor é capaz de alterar a sua constante dielétrica, o material isolante, dependendo do material que se aproxima. Princípios de funcionamento. Então, o princípio de funcionamento baseia-se na geração de um campo elétrico desenvolvido por um oscilador controlado pelo capacitor. Então, em vez de construir um capacitor com placas paralelas, são colocadas as placas uma ao lado da outra. Então, esse capacitor é formado por 2 placas metálicas com cargas elétricas opostas, montadas na face sensora, de forma a projetar o campo elétrico para fora do sensor, formando um capacitor que possui como dielétrico o ar. E aí, quando o material se aproxima, ele altera esse dielétrico e consegue detectar. Quando o material aproxima da face sensora, ou seja, do campo elétrico, o dielétrico se altera, alterando também o dielétrico do capacitor frontal do sensor. Como o oscilador do sensor é controlado pelo capacitor frontal, quando aproximamos um material, a capacitância também se altera, provocando uma mudança no circuito oscilador. Esta variação é convertida em um sinal contínuo, que comparado com o valor padrão, passa a atuar no estágio de saída. Pode-se destacar que os sensores capacitivos são mais versáteis do que os indutivos. Porém, podemos ressaltar que não são mais sensíveis a perturbações externas, o que torna mais atraente usar sensores indutivos se os materiais a serem detectados forem metais. Aqui está a foto de um sensor capacitivo. Normalmente a gente tem os parafusos aqui que a gente consegue ajustar para pôr mais para frente ou mais para trás para ajustar a distância sensora. Vamos ver algumas aplicações. Então, controle de nível em indústria cervejeira é muito utilizado.
Então a gente acerta ele para não detectar o frasco e quando o líquido chegar, ele muda, o dielétrico muda e ele detecta. A gente pode usar ele para detectar ruptura de fio, então o fio está sempre passando bem próximo, quando tem uma ruptura, não tem o fio, ele detecta. Pode usar para detectar a ruptura de uma esteira, detectar presença de materiais, no caso garrafas, tensão de esteiras, pode detectar e utilizar para contagem de peças. Eles são semelhantes aos indutivos. A principal diferença entre os dois tipos é que a proximidade de peça aos sensores capacitivos produz um campo eletrostático em vez de um campo eletromagnético. Sensores de proximidade capacitivos, eles vão perceber a presença de metais, bem como materiais não metálicos, tais como papel, vidro, líquidos, etc. Então ele detecta qualquer tipo de material. Aqui está o que a gente utiliza dentro do Instituto Federal. Então o símbolo é o mesmo, positivo e negativo, símbolo de sensor de proximidade. O desenho de um capacitor identifica que é um sensor capacitivo. Então, normalmente aqui ó, a distância sensora dele, 5 centímetros, é um pouco maior, né? Aqui uma característica que é interessante a gente observar é o que a gente chama de frequência máxima. Significa, se a frequência máxima é 100 Hz, que ele consegue detectar até 100 peças por segundo. Sensor magnético. Então, uma bobina situada em um campo magnético, ela vai ter uma corrente induzida se a mudança de fluxo do campo na qual está localizada. A magnitude da corrente induzida depende da velocidade que o fluxo é alterado. Ele pode ser alterado com ímãs ou materiais ferromagnéticos. Estes são os princípios básicos dos detectores magnéticos. De uma forma bem simples, uma bobina é enrolada ao redor de uma barra magnética e um polo da mesma é localizado perto de um objeto ferroso. Se alguns objetos ferrosos se movimentam na frente do polo magnético dessa barra, é gerado um trem de pulsos, que a gente chama de corrente induzida, sendo que cada pulso é correspondente à passagem de um objeto na frente do sensor. Então aqui está um sensor magnético acoplado a um cilindro. A camisa aqui tem que ser de alumínio, para ele detectar só o material ferromagnético que vai estar dentro do êmbolo do cilindro. Então aqui a gente tem uma imagem que aqui a gente tem um material ferromagnético depositado no êmbolo do cilindro e conforme o êmbolo, a posição dele atinge o sensor, ele detecta. O sensor que nós temos dentro do instituto é desse tipo, então ele tem uma frequência de 800 Hz, que significa que consegue detectar 800 peças por segundo, né? Mesma coisa, positivo e negativo, e aqui esse símbolo significa que é um sensor magnético. É um símbolo de acoplamento, então normalmente o sensor ele é acoplado ao cilindro. Sensores fotoelétricos são sensores ópticos, detecção de luz. Então é um sensor digital, sem contato, também de proximidade, e consiste de um emissor e de um receptor. A interrupção da luz entre as duas partes do sensor determina o sinal de presença. Caso o material desvie, absorva ou reflita esta luz, um sinal elétrico é gerado e comparado com os valores pré-estabelecidos a fim de definir o estado do sensor. Por esta razão, o sensor consegue detectar qualquer material que entre nesses parâmetros. O princípio de funcionamento baseia-se na transmissão e recepção de luz infravermelha, que é invisível ao ser humano, que pode ser refletida ou interrompida por um objeto a ser detectado. Os sensores fotoelétricos são compostos por dois circuitos básicos, um responsável pela emissão do feixe de luz, denominado transmissor,
e outro pela recepção do feixe de luz, denominado receptor. Geração de um pulso, numa certa frequência, para conseguir detectar e não pegar pulsos inadequados. O transmissor envia o feixe de luz através de um fotodiodo que emite flechas com alta potência e curta duração, para evitar que o receptor confunda a luz emitida por esse transmissor com a iluminação ambiente. O receptor é composto por um fototransistor sensível à luz, que em conjunto com um filtro sintonizado na mesma frequência de pulsação dos flashes do transmissor, faz com que o receptor compreenda somente a luz vinda desse transmissor. Existem 3 tipos básicos de sensores ópticos, que nós chamamos de sistema por barreira, um segundo que nós chamamos de sistema por difusão, e um terceiro que chamamos de sistema refletivo. O primeiro deles, o sensor de barreira, ou transmissivo. Nesse sensor, o transmissor e o receptor estão em unidades distintas e devem ser dispostos um em frente ao outro, de modo que o receptor possa constantemente receber a luz do transmissor. O acionamento da saída ocorre quando o objeto interrompe esse feixe de luz. Este sensor conta com a vantagem de conseguir longas distâncias, dependendo das características. Para isso, os sensores devem estar bem alinhados. Então, nós temos o transmissor e o receptor, o feixe de luz é detectado o período todo, e quando alguma coisa interrompe o feixe, ele detecta que tem alguma peça. Um conceito de distância sensora. A distância sensora para o sistema por barreira é especificada como sendo a máxima distância entre o transmissor e o receptor, o que não impede o conjunto de operar com distâncias menores. Então, normalmente, quando a gente olhar no catálogo e ver distância sensora, é a distância máxima que pode ser colocado o transmissor e o receptor. Existem também dimensões mínimas dos objetos a serem detectados. Se o objeto possui dimensões menores que as mínimas recomendadas pelo fabricante, o feixe de luz contorna o objeto e atinge o receptor, não deixando acusar o acionamento. Nestes casos, deve-se utilizar sensores com distância sensora menor, que permita a detecção desses objetos menores. O segundo sistema é o que nós chamamos de sistema por difusão. Nesse sistema, o transmissor e o receptor estão na mesma unidade, sendo que o acionamento ocorre quando o objeto a ser detectado entra na região de sensibilidade e reflete para o receptor o feixe de luz emitido pelo transmissor. A luz gerada de forma difusa no emissor só é retornada ao receptor ao encontrar um objeto que a reflita. Por este motivo, as distâncias são baixas, em média 36 centímetros, e algumas características do objeto podem causar dificuldade ou até mesmo não serem detectadas, tais como cores escuras, superfícies rugosas e objetos pequenos. Então aqui nós temos o transmissor e o receptor estão na mesma unidade. Se não tem nenhum objeto, ele não percebe a reflexão do feixe e não aciona. E quando alguma coisa interrompe dentro da distância sensora, o receptor recebe refletido esse sinal e detecta. Aqui está o sensor difuso que nós temos dentro do instituto. A distância desse nosso é de 30 centímetros, uma frequência de 100 Hz, ou seja, detecta até 100 pulsos por segundo. A simbologia é a mesma, sensor de proximidade, e um diodo, um fotodiodo indica que é um sensor óptico. O terceiro sistema é o que nós chamamos de sistema refletivo. Esse sistema ele apresenta o transmissor e o receptor também numa mesma unidade. O feixe de luz chega ao receptor somente após
ser refletido por um espelho prismático. E o acionamento da saída ocorrerá quando o objeto a ser detectado interromper este feixe. Então, ele tem que ter um espelho prismático, diferente do sistema difuso. Assim que o objeto interrompe a barreira de luz, o sensor é ativado. A distância de acionamento varia em função de suas características e do espelho refletor. Mas as distâncias médias são de aproximadamente 4,5 metros, ou seja, distâncias bem grandes. Então a gente tem o transmissor e o receptor dentro da mesma peça e deixamos ele direcionado para um espelho prismático. O sinal fica indo e voltando. Quando algum objeto interrompe este feixe, ele acusa a detecção do objeto. Aqui está a foto de um sensor refletivo. Então aqui não mostra, mas ele tem que ter um espelho lá na frente, né, a uma distância grande para detectar peças. Bom, um outro sensor é o que nós chamamos de pressostato. Pressostato também é conhecido como sensor de pressão. São as chaves acionadas por um piloto hidráulico ou pneumático. Os pressostatos são montados em linhas de pressão hidráulica ou pneumática e registram tanto o acréscimo como a queda de pressão nas linhas, invertendo os contatos toda vez que a pressão do óleo ou do ar comprimido ultrapassar o valor ajustado na mola de reposição. Aqui está o sensor que nós temos dentro do Instituto. Ele também é um conversor pneumático eletrônico. Então ele tem aqui duas entradas, P1 e P2, simbologia mais e menos, uma mola para dizer que tem ajuste e ele tem uma chave associada a ele. Então neste caso, os nossos, ele pode trabalhar com pressão positiva ou vácuo, ou ainda uma pressão diferencial entre os dois terminais. Como pressostato, ele pode detectar de 0,25 a 8 bar, como vacuostato, menos 0,2 até menos 0,8 bar, e como pressostato diferencial, ele pode detectar de 0,95 até 8 bar. Ele é alimentado com 24 volts e a frequência máxima dele é de 70 Hz. Terminamos então aqui a nossa videoaula de hoje, onde nessa primeira parte nós vimos os sensores que podem ser utilizados em sistemas eletropneumáticos. Obrigado, até a próxima.